povo de Deus, o programa DR está de volta e o tema de hoje é relacionamento à distância. E aí, você namora longe? Fica ligadinho que o DR está começando agora. É isso aí, pessoal. Falar de relacionamento à distância na era digital parece que é uma coisa meio boba, né? Mas todo mundo se relaciona à distância, mas que mal isso faz, que problema isso tem. É isso aí, o programa DR está aqui para a gente poder desmistificar algumas coisas e também colocar em evidência reais problemas, coisas que realmente acontecem dentro de um relacionamento à distância. É isso aí, gente. Realmente, hoje está mais fácil você se relacionar à distância e por isso ficou mais comum, né? As pessoas agora com as redes sociais, elas conhecem pessoas de longe, né? Que estão longe e aí começam a se relacionar, então fica mais comum a gente ter mais relacionamentos à distância, né? Mas será que isso é bom, isso é ruim, né? Será que relacionamento à distância é algo que realmente se desenvolve até um casamento? A gente pode começar falando dos benefícios, né? O namoro à distância, ele economiza gasolina. Ou não, vai economizar não, porque vai gastar mais ainda até a pessoa. Não, mas aí é uma vez por ano, passagem que a pessoa de avião. né? Mas o relacionamento à distância, na verdade, ele tem a facilidade de você estar sempre conectado com a pessoa, conversando nos meios digitais, mas ali no meio digital, né, a gente só mostra o que quer mostrar. Então, o benefício é que facilita, acelera o processo, facilita você conhecer, mas é superficial. A gente até acompanha um casal de noivos, né, que vai se casar o ano que vem e está se relacionando. A gente fala, ó, vocês vão ter que gastar mais esforço para se conhecer, Justamente. né? Eles têm que ser mais intencionais, então conversar com muitas perguntas. E aí, o que você acha sobre isso, sobre aquilo? É claro, gente, a pessoa tem que estar disposta a ser sincera, né? Nem sempre isso vai acontecer, né? Porque é na prática mesmo que a gente vê, que a pessoa pode dar uma resposta por uma situação, mas na hora da reação, a reação dela ser diferente, né? E às vezes a gente não quer, eu acho que externar tudo. Eu acho que o relacionamento à distância ele permite fracionar a entrega. Então a pessoa fraciona a entrega, ela entrega o tanto que ela quer naquele momento e está tudo certo. Mas a pessoa não está ali para ver o pós-conversa, pós-DR ali, pós-discussão ali, qualquer coisa que você fizer ali, você não está depois para poder presenciar ou ver a reação, como a pessoa faz depois daquilo. Então, acho que a gente tem que levar para a necessidade, né, de ter um tempo olho no olho, né? Eu acho que no relacionamento à distância, ele tem que proporcionar que pelo menos um tempo os dois se conheçam pessoalmente. E quando os dois estão juntos, né, eles têm que aproveitar muito esse tempo, não é para questão física, pegar, não. É realmente para conseguir ver, né, o que às vezes a distância não consegue ver. Conversar muito com as pessoas que às vezes moram, familiares, os amigos, né, para ver como que é essa pessoa, conviver muito com essas pessoas para ver também o meio. E aí eles vão ter que chegar numa decisão, porque esse relacionamento, se evoluir para um casamento, eles vão ter uma decisão muito difícil. Um dos dois vai ter que abrir mão do lugar que mora, às vezes do trabalho, da família, para estar junto do outro, né? E isso é um peso muito grande. Por quê? Porque lá na frente eu posso falar assim, eu me mudei, larguei toda a minha vida por sua causa, né? E hoje eu estou infeliz, né? E não pode, isso não pode acontecer, né? Então tem que ser algo bem conversado, bem acordado, baseado bem com a direção de Deus mesmo, né? No casal, com muita oração para que dê certo, né? Tem muitos desafios, né? O relacionamento à distância. Tem uma coisa que o relacionamento à distância tem, que a gente também não leva tanto em consideração, mas é a família. Né, o convívio com a família do outro, isso faz toda a diferença. Né? Você, por exemplo, está morando num país com uma cultura diferente e, de repente, tem que voltar para viver num outro país com outra cultura. Tudo isso parece que não influencia, mas os hábitos familiares, a rotina da família, né, o jantar, o almoço, a hora de comer, tudo muda. Então... E também tem uma coisa, que quando tem alguma coisa da família, né, a família do outro, que era de outro lugar, que veio morar, né, aqui,
ou um outro lugar junto, a família vem toda para ficar dentro da sua Da casa. sua casa. Às vezes a sogra vai vir para passar um mês, né? É. Tem um ditado que diz que não pode morar perto, que a sogra vai de chinelo, nem longe que ela vai de mala, né? Nesse caso de relacionamento à distância, vai acabar que vai morar longe, às vezes, para a sogra ir de mala visitar. E aí tem que ter essas questões de acordo, né? Paciência, boa convivência. Tem que fazer gente, é uma estratégia ali, é uma logística. Eu nunca vivi essa logística. A gente sempre namorou desde o primeiro dia, a gente estava envolvido com a família do outro, não tive esse problema. Morávamos no mesmo bairro. Mas a maioria dos casamentos que eu vejo, que são de pessoas que namoraram a longas distâncias e depois vieram a morar no mesmo ambiente, mesma cidade, tem esse peso do convívio familiar e muitas vezes existe um choque. Então a gente tem que preparar o coração para esse tipo de choque. Até porque a pessoa vai se adaptar a quando casar, né? A um casamento que é uma adaptação. Então, quando você se casa, você passa por uma fase de adaptação, porque é uma nova fase da sua vida, realmente isso é real, né? Realmente é real. E também passar por uma adaptação em uma nova cidade, em um novo trabalho. Então, é muita mudança junta. E isso, às vezes, emocionalmente, para a pessoa não é fácil. Não é fácil. Então, isso tudo tem que ser muito conversado, gente, né? Muito pensado, planejado. E aí tem outra questão também, aí a gente tem que falar da questão da igreja. Uma pessoa que está numa igreja vai ter que talvez mudar de uma denominação para outra. Sim. E isso aí causa muito conflito até para a pessoa mesmo, que Sim. até ela se adaptar a uma nova forma, ou talvez ela não consiga se adaptar. E aí, temos que conversar sobre isso também. É uma conversa que tem que ser saudável, gente. Não tem que ficar aqui medindo o que conversar. São realidades, são fatos que o casal, né? A gente está falando tudo isso aqui, porque são coisas que a gente, no dia a dia pastoral, a gente vê acontecendo. Então, a gente quer que você que está aí passando por esse desafio, não crie uma ilusão em cima dele, não, porque vai ser um fato. Né? Uma hora ou outra, isso aí vai se tornar realidade dos dois viverem próximos. E realmente são desafios que podem ser superados, mas que não deixam de ser desafios, né? E que vão trazer algo a mais do que um casal que mora na mesma cidade, se casa ali, é da mesma igreja, tá junto ali. Esse casal não vai viver esses desafios. Isso. Né? Vão viver desafios do casamento, mas não esses desafios. Então, o casal que namora à distância, eles vão viver desafios comuns do casamento, mas além deles vão viver os desafios dessa mudança toda de vida. Do namoro que eles vão ter que viver dentro do casamento. Agora, Du, quando a gente colocou esse tema relacionamento à distância, eu quis também trazer para a conversa algo que tem acontecido muito, né? Por causa dessa questão de tecnologia mesmo, né? Às vezes as pessoas mandam currículo para outros lugares, às vezes até outros países. E aí, às vezes, são aceitas e uma mudança de carreira acontece. E como é uma mudança muito grande, às vezes o casal decide assim, não, vamos ficar, eu vou trabalhar, vou lá ficar um ano, é casal casado, tá, gente? Eu vou lá ficar um ano e aí a gente vê se vai dar certo, se não vai, e aí a família se muda, né? Isso tem acontecido com certa frequência, eu acho que por causa da tecnologia, por causa de tudo que nós temos vivido dessa questão global, né? Hoje a gente não é mais um cidadão de um país, a gente é realmente um cidadão global, né? Isso. E essas mudanças, né? Essas imigrações estão acontecendo. E aí, como é que fica a família, assim, não é nem um relacionamento à distância, é um casamento à distância. E aí complica mais, né? Porque aí tem o fator físico, né? A paternidade à distância. Imagina um pai à distância, imagina um marido ou uma esposa à distância, né? A parte da intimidade sexual, a união conjugal ali do casal, ela tem que ser honrada, né? A Bíblia fala sobre esse cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente mantém uma distância sexual do outro dentro do casamento, né, entra uma terceira pessoa na história, que é Satanás. Uma terceira pessoa que ninguém quer. Ninguém quer. Satanás, ele fica ao derredor e ele vai procurar brechas. Então, o casal ele tem que estar muito alinhado quando tomar essa decisão, sabendo que a tentação virá, as provações virão nessa área sexual. E aí, às vezes, a pessoa não está à distância, assim, morando em outro lugar definitivamente, mas quer ver algo que acontece e muito, assim, casais
trabalham em outra cidade e aí passa uma semana longe. E aí, geralmente, vai embora no domingo à noite ou na segunda de manhã, volta na sexta à noite, né? E fica uma semana fora. A família acaba se acostumando, ou é um representante comercial que fica viajando, piloto de avião. Piloto de avião, ou alguém que tem um emprego em outra cidade mesmo, mas a família não quer mudar. Motorista de carreta. Fica todo mundo junto, né? Numa cidade aí, uma só vai fazer esse trabalho em outra cidade, enfim, são muitas situações, mas a gente, né, entende, eu, Eduardo, a gente entende com a nossa prática ministerial que não é algo que é saudável para o relacionamento. Se for parar para pensar a curto prazo, porque aí tem os benefícios disso, né? Sim. Então pode ser um emprego muito bom, ganhar muito bem, tudo bem, mas vai sustentar o casamento? Então a gente tem que pensar quando... mas até o prazo, né? É muito difícil a gente dar um prazo. Porque o que é saudável, né? Para a família? São 6 meses? É um ano? É saudável para quem? É saudável para quem, né? Às vezes, para um casal deu super certo, mas para outro, não um mês fora já vai ser difícil, né? Já vai causar uma distância grande entre os dois. Aí a gente tem que pensar na questão mais, para mim, que é mais contundente, que é o esfriamento do relacionamento. E as possibilidades, né? Ou a vulnerabilidade que se deixa. Porque o marido do lado da mulher e a mulher do lado do marido são uma segurança. Né? Então, acho que essa proteção que o casal se dá, estando do lado um do outro, é muito importante. E as pessoas, elas tendem a se achar assim, não, comigo nunca vai acontecer, né? Até que... comigo não, a gente é super tranquilo, a gente é crente. Até que a carência bata, até que uma pessoa atraente passe do seu lado, até que uma situação proporcione um encontro ali que você não estava esperando, mas aconteceu. E eu acho essas coisas tão sérias, assim, que eu acho melhor não testar, né? Porque a Bíblia diz, né, esse texto que você citou, que o casal não deve se afastar sexualmente por muito tempo, né? A Bíblia fala por breve tempo, por mútuo consentimento, para dedicar a oração e jejum. E mesmo assim, está lá, breve tempo, e aí fala assim, e volte para que Satanás não vos tente, né? Então, eu acho assim, se a Bíblia fala isso, a gente vai falar alguma coisa contrária à Bíblia, né? E está falando só da questão sexual, não está nem falando de morar longe. Eu acho que é correr um risco, acho que é colocar em prova algumas coisas, né? Até o próprio amor, né? O relacionamento. E às vezes tem gente que usa de desculpa que não está bem dentro de casa e arruma uma desculpa dessa para ficar viajando. Foge, vai ficar cada vez mais longe, para fugir de um problema que tem que ser resolvido dentro de casa. Isso pode acontecer, sabe onde? Dentro da igreja. Tem gente que não viaja para longe, mas vai para a igreja toda hora, todo dia, o tempo todo, e está fugindo de algum problema dentro de casa. Às vezes, esse casal que começou lá atrás num namoro à distância, decide casar e continuar à distância. Já tem esse tipo de caso, né? Não, a gente casa, mas a gente continua morando cada um na sua cidade, né? Mas isso não funciona, é igual você morar, gente. Eu vou falar isso aqui, que Deus me dê graça, sabedoria, né? Tem pessoas que moram na mesma casa, e não dormem na mesma cama. Põe uma cama num quarto, outra no outro. Então, são coisas que são afastamentos. Eu acho que a distância do casal, ela tem que ser medida pela aliança. A aliança tem que estar... a aliança não tem fim, é uma coisa que a gente fez e ela não pode ser quebrada. Então, a aliança diz que a gente tem que viver juntos até que a morte nos separe. É um voto que eu fiz no meu coração. Né? Eu acho assim que isso você vai fazer, de repente, do valor que você dá para o casamento, né? Se você não valoriza muito, você toma uma decisão de, às vezes, e lá em Hebreus fala que honrado entre todos seja o matrimônio. Então, se você é casado, a gente está falando aqui para vários tipos de relacionamento, mas se você é casado, meu irmão, minha irmã, ora, pede a Deus uma direção, pede a Deus uma solução. Eu vou falar bem claro aqui, pede a Deus uma solução, porque isso não é saudável. Eu acho que não é saudável para vocês. Enfim, fica aqui o nosso conselho, né? E o DR vai ficando por aqui. Se você está namorando à distância, invista em conhecer o outro para que esse relacionamento dê certo no futuro e vai dar certo em nome de Jesus, né, gente? É isso aí. Beijo para você, Beijão. até semana que vem.